Oi, vamos para mais um encontro de estudo, um encontro em que teremos a oportunidade de aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Como vocês sabem, eu não sou doutora em teologia, não tenho curso de teologia, mas nos últimos 2 anos Deus tem me chamado para estudar a Palavra dele. E algumas coisas que eu tenho estudado e tenho aprendido, eu gostaria de continuar compartilhando com vocês. Nosso estudo vai estar versando sobre o livro de Atos, e eu gostaria de perguntar para vocês sabem o que significa Atos? Pois é, Atos está relacionado com Atos mesmo, com as ações, Atos dos apóstolos após a morte de Cristo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar desde quando Cristo foi elevado aos céus, como que ficaram aqueles apóstolos, quais foram os fatos históricos, o que foi que ocorreu com os membros. Vai discorrer sobre como que esse pessoal ficou aqui na terra, as lutas, as perseguições, vai explicar tudo direitinho. Então, hoje o nosso estudo vai ficar baseado no livro de Atos, capítulo 1. Provavelmente nós não leremos todos os versículos. Farei alguns recortes, algumas leituras aqui que eu acho que são importantes, mas os irmãos, as irmãs, aqueles que são crentes, que não são crentes, não importa. Você que tem sua Bíblia em casa, você pode abrir no livro e fazer a leitura posteriormente no capítulo 1. E você vai ver que aquilo que a gente conversar aqui vai estar escrito lá em sua Bíblia. Lembrando que quem escreveu o livro de Atos foi uma pessoa chamada Lucas. Ele era médico, ele teve a oportunidade de estar principalmente com o apóstolo Paulo. Então, muitas coisas que são relatadas nesse livro, ele teve a oportunidade de ver, de conviver com Paulo, né? Então, muitas coisas que ele escreveu foram situações que ele teve oportunidade de ter vivenciado. Isso é muito importante nós sabermos. Esse livro ele foi escrito mais ou menos aproximadamente no ano 60, ano 50 após Cristo, né? Após a morte de Cristo. Então, nós vamos começar com o seguinte. Eu vou fazer uma pequena oração, bem simples, para pedir o direcionamento desse estudo, que é algo muito importante e de muita responsabilidade. Senhor Deus Pai que estás no céu, ó Deus, nos orienta para que possamos ser fiéis, fidedignos à Tua palavra, para que não falemos nada que esteja relacionado à nossa própria vida, mas que eu possa multiplicar um pouquinho do que eu tenho aprendido, daquilo que o Senhor tem me dito, para essas pessoas que estão vendo e assistindo neste momento a essa aula. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Então, nós vamos partir aqui do capítulo 1. Olha o que Lucas, que foi a pessoa que escreveu, olha em que ele se baseou para escrever. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 5, tá? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E Jesus, comendo com os apóstolos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O que a gente está vendo aqui?
que Lucas está dizendo que ele escreveu sobre Jesus Cristo e que haviam muitas provas que não dava para se questionar, porque ele pegou o testemunho de testemunhas oculares e ele vivia aquela época toda. E ele falou que Jesus apareceu durante 40 dias, apareceu aos apóstolos, né? E o que acontece? Ele falou o seguinte, que Jesus disse aos apóstolos a seguinte frase, ó, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ou seja, Jesus Cristo, uma vez ressuscitado, ele sabia exatamente tudo o que ia acontecer, porque Jesus é Deus e assim diz a palavra. E ele falou com os apóstolos, olha, vocês não se ausentem de Jerusalém. Então, quando até aí, lendo isso aqui, a gente não entende muito bem o porquê Jesus diz isso. Mas mais para frente a gente vai entender. Por quê? Jesus, quando foi elevado às alturas, eu não sei se vocês lembram, mas os apóstolos estavam olhando para o céu e Jesus subindo nas nuvens. E ele sem entender, né, na realidade, o que de fato estava acontecendo. Porque isso é algo sobrenatural. E dois homens vestidos de branco apareceram e disseram para os apóstolos. O que esses homens disseram para os apóstolos? Que eram anjos, né? Aqui no versículo 11 está assim, que eles disseram o seguinte, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto, do céu virá, do modo como vistes subir. Isso aqui é uma profecia. A Bíblia, o Novo Testamento, gira em torno disso aqui. Gira em torno do retorno de Jesus Cristo. Jesus já subiu ao céu nas nuvens, mas ele ainda não desceu. E essa é uma promessa que a Bíblia aponta e em seu último livro, em Apocalipse, vai detalhar isso, o retorno de Jesus Cristo nas nuvens. E ainda fala que todo olho vai ver, mas isso está em outros livros. Então vocês imaginam como que estavam aqueles apóstolos, porque Jesus foi elevado às alturas, ou seja, eles estavam naquele momento sem o mestre, né? Os judeus que mataram a Jesus, principalmente aqueles sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, os doutores religiosos, eles não aceitavam essa questão desse cristianismo, eles achavam que era uma outra doutrina, a maioria dos judeus não aceitavam isso. E aí eles estavam provavelmente muito temerosos com o que ia acontecer com eles, né? Aí conta aqui, mais seguinte, que aqueles apóstolos, junto com Maria, a mãe de Jesus, outras mulheres e outras pessoas, giravam em torno de aproximadamente 120 pessoas, que essas pessoas perseveravam em oração e aguardando aquilo que Jesus Cristo tinha dito, que era a promessa do Pai. Porque Jesus Cristo disse, olha, João Batista batizou com água. Isso que ele disse. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, esses apóstolos e essas mulheres estavam aguardando o que Deus iria mandar para eles. Eles não podiam sair de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém, naquele momento, era o olho do furacão. Era o olho da perseguição. Mas mesmo assim, em obediência, mesmo sabendo que poderia vir muitos problemas, inclusive a morte para eles ficaram aguardando e perseverando em oração. Aqui no versículo 12 diz assim, então voltaram para Jerusalém. Quem voltaram? Os apóstolos do monte, porque eles estavam no Monte Olival.
Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Esses são os apóstolos. E no versículo 14 diz: todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Com os irmãos dele. Dele quem? De Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus teve irmãos. No versículo 15 diz: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de aproximadamente 120 pessoas. E disse aos irmãos, olha o que Pedro disse para aquelas pessoas que estavam lá, né? Com certeza estavam escondidas, com medo, temerosos, né? Estavam sós, sem o mestre. Olha o que Pedro diz, a partir do versículo 16. Convinha que se cumprisse a escritura e que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Que a gente sabe que Judas foi o que entregou Jesus Cristo. Porque ele, Judas, era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de campo Aceldama, isto é, campo de sangue. Vocês já ouviram falar alguma vez nesse campo de sangue, Aceldama? Pois é, esse campo de sangue foi um campo adquirido pelos sacerdotes judeus, com aquelas 30 moedas que foram as moedas que colocaram Jesus Cristo na cruz. E os sacerdotes, em um dos livros aqui da Bíblia, diz que eles compraram aquele campo para colocar os mortos cristãos lá. Aqueles mortos cristãos iam ficar colocados lá. Mas observe, cristãos lá. Aqueles mortos cristãos iam ficar colocados lá. Mas observe, isso que ia acontecer, esse campo que os sacerdotes iam comprar, tudo isso já estava na Bíblia. Olha no versículo 20, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja que nela habite. E toma outro em seu encargo, ou seja, no livro de Salmos, Salmos foi escrito por Davi. Davi viveu aproximadamente 500 e poucos anos antes de Cristo. E no livro de Salmos, é o livro 69, que diz isso: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Mais para frente eu vou mostrar para vocês a imagem do campo de sangue, esse Aceldama atualmente, como que ele está. E toma outro em seu encargo. Tomar outro em seu encargo é aquele lugar de Judas que estava vazio, teria que haver um substituto. Um outro homem deveria ocupar o lugar de Judas, o lugar do traidor. É isso o que Pedro está falando. E aí temos, o que Pedro continua dizendo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, e acompanhou Jesus, né? Todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João Batista, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, de codinome Justo, e Matias. Ou seja, depois que Pedro falou isso, da questão dos salmos, de que estava escrito e tal, ele disse: olha, gente,
é necessário que um dos homens que acompanharam Jesus, que conheceram Jesus, que viram Jesus no batismo, que viram a jornada de Jesus, que viram Jesus sendo elevado às alturas, que viu todo esse processo, uma pessoa que foi testemunha ocular dos acontecimentos, é necessário que essa pessoa, que seria uma pessoa habilitada para a cadeira vaga de Judas, que havia morrido, que Judas se suicidou, que essa pessoa possa ocupar o lugar. Tinham duas pessoas que eram habilitadas. Era José, que era chamado Barsabás, ou Judas, e tinha o Justo, Barsabás, o Justo, e tinha Matias. E aí a Bíblia conta mais à frente que eles oraram, pediram a Deus, tiraram a sorte, inclusive aqui está dizendo isso, e foi escolhido Matias. Olha no versículo 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Ou seja, nesse momento, a cadeira dos 12 apóstolos estava completa. Porque Jesus subiu, recapitulando, Jesus subiu aos céus, os apóstolos se reuniram, perseveravam em oração, aguardando a promessa, mas havia um probleminha para ser resolvido, porque Judas, ele tinha se suicidado, e faltava uma pessoa para substituir Judas. Então eles fizeram a assembleia lá, tudo direitinho, oraram a Deus, e Matias foi colocado no lugar de Judas. Nesse momento estava completo o local dos 12 apóstolos. E aqui encerra então o estudo do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. No próximo vídeo estudaremos o capítulo 2.